escolhi fazer arquitetura porque eu penso que o morar é uma coisa muito importante. Então, seria uma forma de, com o meu trabalho, ajudar nesse direito básico das pessoas, né? E aí, ao longo da faculdade, eu fui descobrindo que a arquitetura não é só isso, né? Que tem o urbanismo também, então é uma coisa muito mais ampla, que envolve também esse pensar a cidade. Então, impactou ainda mais. Eu sempre gostei de mexer no computador desde cedo. Então, meu pai, ele me incentivou a fazer Jovem Aprendiz no Senai. E aí eu fui procurar um curso diferente e que fosse mais a minha cara. Então, eu escolhi Programação Visual Gráfica, que foi aí onde eu conheci o mundo gráfico. Aí eu descobri o design. Eu nunca tinha pisado numa universidade antes, ainda mais na Universidade Federal, que, querendo ou não, tu consegue enxergar que tudo é possível para ti, né? Ainda mais do lugar de onde vim, né? Então, representar isso para outras pessoas também é muito importante. É aqui, na esquina da Rua Sarmento Leite com a Avenida Osvaldo Aranha, na parte central de Porto Alegre, que fica a Faculdade de Arquitetura da URGS. Milhares de estudantes já passaram por este prédio. Tornaram-se profissionais capazes de atuar em diversas áreas, e não só na capital gaúcha. Mas nem sempre a sede foi aqui. E já tivemos 2 cursos de arquitetura. Hoje, a faculdade nem é mais só de arquitetura. Neste programa, vamos conhecer um pouco mais sobre essa faculdade, que é referência de qualidade em todo o país. Esse ano, a Faculdade de Arquitetura aqui da URGS está fazendo, né, seus 70 anos. Ela foi inaugurada em 19 de junho de 52. Temos lá no pavimento térreo a placa de inauguração, algumas fotos, inclusive, que demonstram, né, a inauguração que foi feita pelo Juscelino Kubitschek. E ao longo desses 70 anos sempre foi muito bem sucedida em termos de formação de alunos e qualidade de ensino. Nós temos 3 cursos, né? Arquitetura e urbanismo, design visual e design de produto. Muito bem colocados em todos os rankings, né, de avaliação. Nós atendemos basicamente 1.500 alunos. Temos pós-graduações que são da casa, que é o PROPAR, pós-graduação em arquitetura, o PROPUR, pós-graduação em planejamento urbano e regional, e temos o PG Design em parceria com a Escola de Engenharia. O curso de arquitetura ele tem aproximadamente 650 alunos. O curso é predominantemente prático, né? As disciplinas elas são disciplinas de ateliê, né? Eu trabalho com os professores em sala de aula, né? Um pouco de teoria, né? E muito trabalho, né? Hoje se usa muito software, né? Então, os softwares hoje são, assim, digamos, o novo capital dos arquitetos, né? Do ponto de vista de conhecimento. Que antes o arquiteto era basicamente o cara que trabalhava com uma prancheta, na frente de uma prancheta, desenhando, né? E, enfim, hoje o software assumiu um papel protagonista, né? E claro, não fica só na faculdade. Eu tive experiência com extensão logo de cara no primeiro semestre. Eu participei de um seminário e aí o mundo novo se abriu completamente, assim. Porque eu descobri que eu podia atuar de uma forma muito mais social. Então, para mim, a extensão é super importante. Até hoje eu venho atuando na extensão. Porque é isso, né? É você, em conjunto com a comunidade, construir algo maior. Não pensando numa coisa de, a gente vai levar o conhecimento para eles. Não, a gente vai todo mundo trabalhar junto e construir uma coisa. Então, a extensão é super importante. Eu sempre fico falando para os meus amigos que todo mundo tem que fazer extensão. Nós temos atuação tanto na área de arquitetura propriamente dita, como na área de planejamento urbano, como também atendimento de demandas de comunidades em vulnerabilidade social, da inserção da sociedade dentro dos espaços públicos da cidade. Então, assim, em termos de extensão, nós temos uma gama enorme de projetos, não é? E do design. A pandemia se criando protetores faciais, máscaras, enfim. O curso ele nasceu, né, na Faculdade de Arquitetura a partir da implementação em 2006, mas não podemos negar um diálogo constante com várias áreas, né, que estruturam muitas vezes esse curso, principalmente no design de produto, né, a relação com as engenharias.
Então, muitos professores que se envolveram na época, né, com a estruturação do curso são arquitetos, engenheiros principalmente, né, e que desenvolveram essa dinâmica e a proximidade na faculdade de arquitetura, né, com a relação profissional que existe na área do design, estabelece uma grande vantagem, né, muitas vezes até uma possibilidade de compartilhamento de disciplinas. Os cursos de design entraram somente em 2006. Até então nós tínhamos só o curso de arquitetura e urbanismo. Tínhamos a formação inicial só de arquitetura, o urbanismo surgiu depois. Havia 2 cursos, ambos começaram a funcionar no começo de 1945, independentes, em 2 instituições que naquele momento ali, em torno de 1950, um pouquinho antes, estavam dentro da universidade, né, que era na época ainda estadual, não era federal, né? Os formandos na escola de engenharia seriam engenheiros arquitetos e na Belas Artes, arquitetura. E em função, enfim, um movimento muito forte, tanto de docentes quanto alunos, para realmente criar a faculdade de arquitetura. Havia uma pressão grande, sobretudo dos tanto professores quanto estudantes do Instituto de Belas Artes, para que se tivesse uma faculdade de arquitetura autônoma. Isso está dentro de um contexto de busca de autonomia da profissão do arquiteto, né, que sempre vinha tradicionalmente aqui no Brasil muito assim à sombra da engenharia civil, né? O campo da engenharia civil tendia a controlar o campo da construção. Foi aí então que muitos docentes se uniram e foi construída, foi criada e foi inaugurada em 52 a nossa faculdade, mas já tinham formandos, né? Em 49 já tinha a primeira turma formada, então quer dizer que muitos dos nossos ex-alunos se formaram tanto na escola de engenharia quanto no Instituto de Artes. Eu morava em Santa Maria e tive a oportunidade de ver que um grupo de alunos que estavam concluindo o curso de arquitetura no Rio de Janeiro estavam excursionando aqui pelo Rio Grande. E passaram lá por casa e tal, aquela coisa toda, e eu vi, isso aí, né? Então eu vim para cá e me inscrevi no vestibular do curso de arquitetura do Instituto Belas Artes. E lá eu me saí bem, eram uns 25 candidatos que foram aprovados no vestibular, e desses 25, 12 se formaram. O movimento moderno da arquitetura, finalmente, assim, depois da Segunda Guerra Mundial, se amplia e realmente passa a ter predominância, né, internacional. Então, nesse momento, em 1945, já esses cursos já surgem como cursos que ensinam arquitetura moderna. Bom, mas isso, eu diria assim, no centro dos cursos, ou seja, o ensino de projeto. No Instituto de Belas Artes, o ensino de projeto começa com o professor Demétrio Ribeiro, que tinha se formado em Montevidéu, e depois o professor Edgar Greff, que foi estudar no Rio de Janeiro, e havia muita discussão ali sobre, vamos dizer assim, uma arquitetura moderna, mas a questão de ser brasileiro ou nacional. E na escola de engenharia, também essa visão moderna ficava dentro do núcleo de ensino de projeto arquitetônico, que é basicamente conduzido por um único professor, Eugênio Steinhoff, né? Eugen Steinhoff, originalmente, ele tinha, então, o conhecimento do movimento moderno europeu e também da arquitetura moderna americana, sobretudo, ele dá sinais, assim, vários escritos de ter ideias relacionadas ao que a gente chama de organicismo, né? Frank Lloyd Wright. Então, 2 cursos modernos, mas aí eu já dei a primeira diferença importante, eles têm diferença de orientação. A segunda diferença importante é a estrutura dos cursos, né, curricular. Aí não só o ensino de projeto, mas havia outras disciplinas. Então, nós temos no Instituto de Belas Artes um curso com um currículo em 5 anos, baseado no currículo da Faculdade Nacional de Arquitetura, né, que veio da Escola Nacional de Belas Artes, e que era, na época ali, Vargas tinha sido estabelecido que era um modelo nacional. A Universidade do Brasil, né, foi fundada, é que dava as tintas, né, de como deveriam ser a estrutura curricular de todos os cursos. Então, o Instituto de Belas Artes queria ser reconhecido pelo governo federal e tudo, e aí, então, vamos dizer, seguiu aquele modelo da Universidade do Brasil, né? Bom, a Escola de Engenharia tinha o seu modelo de curso de engenharia, que tem uma origem em politécnicas, mais influenciado pela Politécnica de São Paulo e a tradição politécnica europeia. E só para terminar, assim, a terceira diferença que havia também, que é importante considerar uma diferença de posição política, que os professores do Instituto de Belas Artes, professores de projeto arquitetônico do Instituto de Belas Artes, eram professores de esquerda, inclusive
filiado ao Partido Comunista e tudo. E na escola de engenharia, a escola tendia a ser muito mais conservadora politicamente, e o Eugênio Steinman estava fora dessa discussão. Com a federalização, foi fundado a faculdade, né? Porque eles tiveram que juntar, porque os dois cursos com as mesmas atribuições profissionais e na mesma universidade não poderiam sobreviver juntos, né? Então houve essa fusão e aí foi fundada a Faculdade de Arquitetura. E daí a gente teve contato com os oriundos da Escola de Engenharia e houve uma espécie de reação negativa por parte dos que estudavam no curso de engenharia, porque nós tínhamos o currículo baseado na Escola de Arquitetura do Rio de Janeiro. E eles acho que desenvolviam mais engenharia do que arquitetura. E nós desenvolvemos mais arquitetura do que engenharia e tecnologia. Então houve aquele atrito e eles tiveram que se acomodar em função do berçário do Sul de Belas Artes. Em 1933, né, criada a lei do Conselho Regional, que era de Engenharia e Arquitetura, CREA. O Instituto de Arquitetos do Brasil também vai surgindo, o IAB, e tudo isso vai apontando nesse sentido de uma autonomia da profissão do arquiteto. Então vem essa pressão, essa campanha por uma faculdade de arquitetura, e a engenharia sendo uma posição assim meio que de resistir. Né? Mas acabaram aceitando, formando, e se sabe que, vamos dizer, nessa fusão, professores da Escola de Engenharia passaram a ter uma posição muito grande, importante na nova faculdade. De certa maneira foi um arranjo conseguido, né? Inclusive a direção da faculdade foi exercida por professores engenheiros, inicialmente, né? A direção ficaria com os professores vindos da Escola de Engenharia, e depois, com o tempo, isso foi mudando. Quando foi fundada a Faculdade de Arquitetura, um ano, eu acho que nós ficamos naquele castelinho ali do lado da Escola de Engenharia. E ali, inadequado, um prédio pequeno e aquela coisa toda. E o reitor é o Paglioli. E eu estava trabalhando, não sei porquê, eu acho que na divisão de obras da universidade. E ele foi lá, pegou e disse, olha, vamos fazer um projeto para a Faculdade de Arquitetura, porque nós temos que sair daí. E eu fiz um projeto de arquitetura e tal. E fiquei esperando, né? Estava dando aulas ali, aquela coisa toda, enfim. O Paglioli veio do Rio de Janeiro, acho que lá no Ministério da Educação, um projeto pronto, que é esse que está lá. E o projeto que eu tinha feito, estava preocupado com o clima, orientação solar, aquela coisa toda. E quando eu vi, já implantaram aquele prédio, que tinha uma certa semelhança no que eu tinha já feito, né? Essa faculdade sempre foi uma das melhores do país. Do ponto de vista do curso de graduação, sempre foi um dos melhores do país. Sofreu muitas transformações que eu acho que não cabe detalhar. Mas eu vou te dar um quadro geral. Primeiro, a ideia de arquitetura era uma ideia muito ligada a um talento espontâneo. Não se ensinava arquitetura. Quer dizer, se ensinava arquitetura e até acho que bem. Tá? Mas havia uma certa ideia de que o cara tinha talento ou não tinha talento para a arquitetura, assim como o cara não tem talento para a música, tem talento, né, como as artes. Né? Então o projeto ficava muito espontâneo, quer dizer, o professor ficava lá e ele criticava o projeto, pronto. Né? O ensino do projeto, que é o fundamental na arquitetura, era muito assim, uma coisa da espontaneidade. Né? E isso mudou muito. Isso é um lado que ficou muito mais interessante, muito mais positivo, que as pessoas começaram realmente a ensinar coisas que vão... Acho que ainda tem mais a ensinar que não é ensinado hoje, mas houve um progresso. A outra coisa que eu posso dizer é o que eu acho, a faculdade é mais do que o currículo, mais do que o ensino, é o ambiente que você vive, que inclusive te dá o imaginário, né? O comportamento, os valores. É um grupo de pessoas que vai ensinando as pessoas. Então essa faculdade tem uma alma. Nesse ponto, quando eu era estudante de graduação, era num lugar de Porto Alegre onde tinha pessoas pensando, pessoas resistindo, pessoas criando. Nesse sentido, ela perdeu essa centralidade, sabe?
esse vigor, essa vida, assim, ficou mais especializado. Aí eu me pergunto, como professor de arquitetura, bom, mas os projetos melhoraram, né? Às vezes a gente saía, estava num ateliê, num projeto, saía todo mundo da aula, porque estava o barulho aqui dos caras tocando aqui embaixo, aqui no bar da faculdade, que é aqui atrás. Hoje as maquetes são impressas, né? A gente tinha que cortar com estilete, né? Cortar os dedos junto com as maquetes, né? Então, hoje, por exemplo, a gente manda imprimir a maquete, né? Manda cortar já tudo pronto, só monta a maquete, né? Porque a maquete é essencial, né? O desenho à mão livre é uma coisa que ainda existe no curso, né? Porque ele é uma ferramenta muito importante para agregar essas coisas. Então, ajuda o aluno a ter uma percepção espacial, né? E é fundamental para trabalhar com software ter essa percepção e desenvolver ela, né? Muitas vezes a gente vê algumas propostas aqui, né, de trabalhos de alunos no período inicial do curso já, né, no segundo semestre, em que eles estão desenvolvendo habilidades na representação gráfica por meio do desenho manual. Então, a explicitação dos conceitos obtidos nesse processo, elas acabam nascendo muitas vezes nesse primeiro estágio no papel. O papel que é o substrato para que essa construção da informação ela se dê de forma mais criativa, mais natural, mais explícita, para depois disso haver um estágio de refinamento e aí eles passarem a atuar em detalhamentos técnicos, em construção, em softwares 3D, por exemplo, para realizar esse tipo de representação finalizado. Aqui tu aprende tudo, né? Tu aprende a desenhar se tu não sabe. E aqui tu evolui se tu já tem um grau de desenho muito bom, né? Então, quando tu vai indo gradualmente aqui dentro do curso, né? Tu vai se identificando com certas áreas, né? Ligado mais design automobilístico, design de sapato, design de roupa. Aqui tu consegue tocar em todas as áreas, né? Nós temos duas áreas, né, de formação, uma ligada ao design de produto e a outra ao design visual. Ambas têm um caráter generalista de formação, né? Nós não temos uma especialidade dentro de um segmento industrial especificamente. Isso proporciona uma grande liberdade na formação dos profissionais, né, para atuarem de um modo livre em vários segmentos. E o nosso mercado na região sul do país, né, ele é bem diversificado para a área do design. A gente pode citar setor moveleiro, né, brinquedos, eletroeletrônicos, calçadista, né, no Vale dos Sinos. Um produto pode ser desde um avião de brinquedo, um avião de verdade, né? Então, tipo, a gente aprende que o design de produto é possível fazer essas duas coisas, assim, né? Eu acho que tu vai estar adaptado para fazer esses dois tipos de coisa, né? Deus é um brinquedo, um carro de brinquedo ou um carro de verdade, né? Por essa razão, também, a estrutura do curso ela é longa, né? Comparado com muitos cursos que são bastante enxutos quando especializados dentro de um setor. O curso de arquitetura, ele se desenrola em termos de 5 anos, né? Mas geralmente os alunos levam mais tempo, porque acontecem muitas oportunidades durante o estudo, isso é importante frisar, né? Que nós temos questões que envolvem, digamos assim, o aprendizado, estágio supervisionado, que os alunos podem fazer já desde o 3º, 4º semestre, né? Estágio obrigatório, que tem que trabalhar em escritório, supervisionado por arquiteto, que é uma coisa relativamente recente. Tem também as oportunidades de bolsas, né? Bolsa de trabalhar com extensão, trabalhar em pesquisa, trabalhar como iniciação científica com os professores, né? Isso aí é uma coisa que cada vez tem mais, né? Tem há muito tempo que já desenvolve na universidade. E o pessoal mesmo durante o curso, isso é importante dizer também, que eles têm essa oportunidade de intercâmbios, fazer intercâmbios no exterior, vem pessoal de fora para cá, o pessoal daqui vai para a Europa, Estados Unidos, vários locais, aí para a Argentina, para o Uruguai. Para mim, a extensão é uma coisa nova, porque na França não existe isso, que seja nas faculdades de arquitetura ou nas outras faculdades. Então, não existe projeto da faculdade mesma que vai fora da faculdade. Então, para mim, uma importância enorme, é uma força da faculdade da universidade daqui, porque permite para os alunos de não ficar no círculo da faculdade, não ficar dentro da faculdade, porque é fácil de ficar nas ideias teóricas, mas as práticas são mais importantes. Vejam bem, as prefeituras precisam de arquitetos, né, para vários serviços que envolvem edificação na cidade.
né? Planejamento, você tem que, digamos assim, acompanhar licitações que envolvem obras, né? Tem arquitetos hoje, por exemplo, em tribunais, em praticamente todas as instâncias, ministérios, né? Por exemplo, questões de infraestrutura, questões ambientais, vegetação, insolação, essas coisas todas, dentro do ponto de vista de se entender a cidade como um fenômeno global, né? De todas as questões. E o arquiteto, às vezes, tem que trabalhar com outras profissões, tem que trabalhar com o pessoal da geografia, trabalhar com o pessoal da engenharia, tráfego, né? As várias especialidades envolvidas aí, né? A arquitetura é design. Aliás, a arquitetura é o primeiro design. O design é descendente da arquitetura e não ao contrário, né? Design é o projeto das coisas. Ou a gente está dentro delas, ou usa elas na mão, ou senta nelas, como estou sentado aqui, né? E que sempre tem os 3 elementos, que foi um cara lá chamado Alberti, né, que diz a arquitetura é a Venustas, né, da Vênus, a beleza, né? O Firmitas, quer dizer, as coisas que funcionam, que estão, né, que tem robustez, que resistem ao tempo, parte técnica, né? E Utilitas, elas são úteis. As 3 coisas têm que estar junto da arquitetura. E não é uma separada da outra, é tudo conjuminado, né? O primeiro semestre que eu tive foi bem bom, foi o primeiro contato, eu não sou daqui, então foi tudo um mundo novo para mim, foi bem interessante. E aí o período de pandemia acho que não foi muito legal para ninguém, né? E agora está sendo bem positivo, voltar a ter esse encontro, nesse prédio que a gente encontra sempre muita gente, tem o curso de design também, então sempre gente diferente, está sendo bem positivo. É bem melhor fazer um curso presencial do que à distância, né? Não tem nem comparação. Quando eu entrei, eu fiz um semestre presencialmente, aí entrou a pandemia, então para mim tem sido muito bom essa volta, assim, né? Eu vivo a universidade como um todo, assim, né? Não só as aulas, mas eu vivo o centro acadêmico, eu vivo com as pessoas e faço amizades e, enfim, para mim está sendo muito legal, assim. Esse ano, principalmente, assim, está sendo muito importante para mim, assim. Estou muito realizada. A gestão atual, tanto a professora Lívia quanto eu, fizemos realmente um esforço muito grande, apesar da pandemia ter nos prejudicado bastante, de realizar uma integração entre os departamentos, entre os docentes, não é? E então nós fizemos uma reforma aqui no espaço físico da faculdade, porque a gente, como arquitetos, acreditamos que o espaço físico influencia muito na questão da convivência das pessoas, né? Apesar de não estarmos nos melhores momentos econômicos, mas a gente conseguiu adequar o espaço, primeiro para a pandemia, atender as demandas de ventilação cruzada, então liberamos os corredores e criar com isso uma maior integração entre alunos dos nossos 3 cursos. E fizemos algumas reformas dentro do possível de centralizar aqui no 2º pavimento, né? Toda a parte administrativa e institucional. Então, a gente começou a tentar modificar um pouco o espaço físico para poder favorecer também as relações entre as pessoas. Eu ingressei aqui na Faculdade de Arquitetura em 1990. E desde lá, sempre passamos por alguns lugares aqui dentro. Trabalhei, inclusive, aqui na biblioteca da faculdade, biblioteca setorial. Trabalhei na copiadora aqui, que era o meu cargo inicial. E sempre lidando com pessoas. E isso resultou também em ocupar o cargo de gerente. Então, a gerência administrativa ela é formada por núcleos, o núcleo de gestão de pessoas, núcleo financeiro, núcleo de infraestrutura e o núcleo administrativo, o núcleo acadêmico, para auxiliar na administração da faculdade. A gerência está vinculada diretamente à direção da faculdade, executando os planejamentos da direção e planejando junto, executando. Então, basicamente é isso. Aqui na faculdade eu me senti acolhido, na época que eu lidava bastante com os alunos. Fui o servidor homenageado várias vezes e isso alenta muito o coração do servidor, isso dá um sentimento de pertencimento. Então por isso que eu me sinto assim,
pertencente à Faculdade de Arquitetura e pertencente à URGS também. Sempre considerei um cara que gosta de pegar os piores caras lá, que estão com mais dificuldade, e levar para cima, muito mais que já pegar o cara talentoso. Talentoso inspirar mais para subir mais ainda, né? Mas aquele cara que está lá no fundo da aula, que está com dificuldade, eu sempre achei que essa era a minha regra, né? E aí me apaixonei pelo próprio fato de ser professor, pela própria carreira, pela prática de ser professor, né? Cara, eu vou te dizer uma coisa que eu sempre disse para as pessoas, eu pegava o carro para vir para cá, ou um transporte qualquer para vir, vou dar aula hoje, né? E eu olhava assim para mim mesmo, né? Uma sinaleira, e dizia assim, pô, quantas pessoas nesse país, nessa cidade aqui, estão indo, vendo os outros de carro, né? Estão indo para o trabalho com alegria e ansiedade de começar o trabalho como eu estou, né? Eu sou um cara muito privilegiado, eu quero ir lá, eu quero fazer aquilo que estão me pagando para fazer. Entende? Eu brigava, se eu tivesse dinheiro, pagar para fazer. Espero, assim, continuar atuando nesse campo mais social, é isso que eu quero fazer. E que eu enxerguei na extensão, né? Que eu enxerguei que é um novo tipo de trabalho, que eu posso trabalhar em conjunto com a comunidade e, de certa forma, não de um jeito, vou ser uma salvadora, mas ajudando as pessoas que mais precisam. Porque é isso, né? Moradia deveria ser um direito básico, infelizmente na prática não é. Mas eu quero atuar nesse sentido. E melhorando as cidades também, né? Impressionante mesmo o caráter de transformação que é possível. Eles saem daqui cheios de vontade de mudar tudo aí fora, né? Lógico que a gente sabe que não é bem assim, que existem muitas questões econômicas, políticas, sociais que impedem, mas eu acredito que nós damos muitos instrumentos para eles poderem transformar essa nossa cidade, a nossa sociedade num mundo melhor.